Oi, meu nome é Patrícia Sugi e essa é a segunda temporada do Quem Nunca? Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Uma série de crônicas do Ciência Informativa. A ideia desse podcast é mostrar as pessoas que fazem e que vivem a ciência, sejam elas cientistas ou não, porque por trás de cada descoberta científica e de cada carreira acadêmica existem muitas experiências humanas. Nesse episódio, a gente vai escutar a história da Ana Cláudia, que é doutoranda no programa de pós-graduação em Ecologia da UNB e que, assim como muitos estudantes, saíram de suas cidades para construir uma carreira na ciência. E nesse processo, ela precisou repensar o que é importante nessa vida. Afinal, quem nunca precisou rever prioridades? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou estudante de doutorado em Ecologia na UNB, né, aqui em Brasília. E aí hoje eu vou contar um pouco de como que eu vim parar aqui. Primeiramente, eu não sou daqui, eu sou da Bahia, uma cidadezinha do interior da Bahia. Minha cidade é bem pequena, assim, então nem tem universidade, nem nada. Então o meu sonho sempre foi me mudar para algum lugar para estudar. E eu sempre falava isso para meus pais, que eu queria fazer biologia, né? Então desde criança eu já queria saber o que eu queria fazer, que era biologia. E meus pais sempre souberam disso e eu falava, né? Porque eu tinha alguns parentes aqui em Brasília e aí eu pretendia vir para cá para morar com algum deles para poder, né, realizar esse sonho de estudar. E assim eu fiz, né? Passei, terminei o ensino médio, passei pelo ProUni, fui fazer uma universidade particular porque não consegui fazer o PAS, né, para ir para a UNB. Tentei, inclusive, no ensino médio, eu tirei não sei da onde da minha cabeça que eu queria fazer medicina. E aí tentei o vestibular para medicina, especificamente na UNB. Não passei, mas com a nota eu teria passado para biologia. Mas eu não escolhi biologia, né? Enfim. E aí eu passei para biologia, era a minha segunda opção de curso, porque na época eu ainda estava aí nesse negócio da medicina, e aí a primeira opção eu coloquei biomedicina, achando que seria alguma coisa parecida ali, né? Mas ainda bem, não formou turma, não consegui, mas aí a minha segunda opção deu certo. Cursei, fiz licenciatura, me formei um tempo depois não, aí logo em seguida eu fiz o bacharel em outra universidade, consegui um financiamento, fiz só mais uns 2 anos de curso para finalizar, né, o bacharel. E aí em 2019, início de 2019, entrei no mestrado em Ecologia aqui na UNB. Então, assim, durante esse tempo, né, de graduação, eu sempre, pelo menos uma vez no ano, eu ia na Bahia para visitar meus pais, né? E aí, falando um pouco, assim, especificamente dos meus pais, a minha mãe, ela é uma pessoa, assim, que sempre foi muito apegada a mim. Assim, tipo, ela era muito apegada. Ela teve depressão pós-parto. Só que a depressão pós-parto dela foi ao contrário, assim, ela, em vez de me rejeitar, ela se apegou muito a mim. Então, desde criança, ela era muito apegada comigo, até sofri um pouco, assim, antes de eu vir pra cá, eu sempre falava pra ela, quase todo dia, assim, eu entrei no primeiro ano de ensino médio, eu falava pra ela, mãe, eu vou me mudar porque eu vou estudar, assim, praticamente todo dia eu ficava falando isso pra entrar na cabeça dela. E aí deu certo, mas assim, foi uma fase bem difícil, assim, porque minha mãe me ligava umas 30 vezes por dia. Tipo, no primeiro ano que eu fiquei aqui, ela me ligava o tempo todo, assim, sempre, sempre. Queria falar comigo e tudo mais, então assim, era bem complicado. E aí, né, como eu morava, não é tão longe aqui, são mais ou menos umas 8 horas de ônibus. Mas assim, não tem avião, né? Não tem como ir de avião, então eu tenho que pegar ônibus ou carro, né? Como eu não tinha carro, eu ia sempre de ônibus. E era isso, né? Então teve épocas que eu conseguia ir todo ano, né? Principalmente na graduação. Mas aí no final do meu último ano da graduação, quando eu tava fazendo TCC, teve alguns anos, um ano, acho que eu não fui. E foi isso. Eu fiquei ou foi 2 anos sem ir. Porque eu tava fazendo o TCC e tinha coisas que eu tinha que fazer no laboratório todo dia. Então eu ia pro laboratório todo santo dia para poder
fazendo minhas coisas, inclusive sábados e domingos. Foi um período bem perrengue, assim, mas deu certo. E aí, tá. Aí entrei no mestrado em 2019, e aí logo no final de 2019, né, início de 2020, veio a pandemia. E em 2019 eu não fui também pra visitar os meus pais na Bahia. E aí, tá, 2019, aí veio pandemia, né? Ninguém tava saindo de casa, ninguém tava indo pra lugar nenhum. Aí eu fiquei 2019, 2020 e quase 2021 inteiro. Então foram quase 3 anos sem ver a minha mãe. Foi, tipo, muito difícil, assim. Porque junto com isso veio a pandemia, né? Então eu tava muito preocupada com os meus pais. Assim, eu falo minha mãe especificamente, porque um detalhe que eu não contei é que meu pai, ele ele vem praticamente todo mês. Então, durante a pandemia, ele tinha que vir porque ele faz um acompanhamento médico. Ele tem uma doença genética rara. E aí vem sempre, tinha que vir. Então, eu via ele com mais frequência do que minha mãe. A minha mãe, por conta das questões dela, assim, ela não gosta muito de viajar. Então, ela veio aqui, de quando eu moro aqui, eu vim morar aqui em 2014, então já tem quase 9 anos, né? Então, ela veio aqui uma vez. E aí sempre que eu chamo ela pra vir, ela fala, não, porque eu não gosto de viajar, né? Essa é a desculpa dela, mas eu sei que é porque ela é muito difícil dela sair da rotina dela, assim, é uma pessoa muito difícil de tirar da rotina. Então, assim, foram muitos anos sem ter esse contato, assim, pessoalmente, né, contato físico com a minha mãe. A gente sempre se falava por telefone. E aí ela não usava smartphone, então era sempre por chamada, né, de áudio. Aí em 2020, não, ano passado, na verdade, que ela começou a usar smartphone, que eu dei um pra ela, e aí ela faz chamada de vídeo, a gente consegue se ver, né. E aí, nossa, foi muito ruim, assim, ficar tanto tempo sem ver ela, porque eu comecei a ficar pensando, assim, que qualquer momento, né, durante a pandemia, acho que foi muito isso, todo mundo tava assim, nossa, como a vida é volátil, assim, qualquer momento pode acontecer alguma coisa e você não vê mais aquela pessoa. E aí, tá, em 2021, aí, mesmo durante a pandemia, eu consegui ir lá ver ela, né, foi bom. Mas aí, assim, ultimamente, o que eu tenho pensado muito, assim, olhando pra trás e vendo, assim, o tempo que eu fiquei sem o convívio com os meus pais, é muito dessa questão de pensar nas nossas prioridades, assim, né? Quando a gente tá formando, assim, ou iniciando uma carreira, a gente tá muito focado ali, né, no que a gente tem que fazer, e às vezes deixa de lado e abre mão de muitas coisas, por exemplo, convívio com a família. Que é isso, assim, os meus pais, a minha mãe, ela é bem mais nova, assim, mas o meu pai tem essa doença também, ele é mais velho, então você pensa muito, assim, que é um tempo que não volta mais. E acho que um momento assim que eu percebi muito foi quando eu descobri que o meu pai, a doença dele progrediu, né? E hoje ele tem uma doença que basicamente ele tá morrendo, assim, aos poucos, sabe? Todo mundo tá morrendo, mas a medula dele parou de funcionar. E aí a gente tá tentando, né, uma medicação para ver se ele consegue. É uma medicação que não tem no SUS e a gente tá tentando, entrou na justiça para conseguir, já tem alguns meses que a gente tá tentando e não conseguiu até hoje, assim. Então foi um baque, assim, muito grande, assim, sabe? Porque desde 2016 que eu acompanhei ele fazer esse tratamento, né, do câncer. E aí agora piorou e a gente, tipo, não sabe o que fazer. E também tem essa questão da minha mãe, que ela tem problemas, né, psiquiátricos, faz acompanhamento psiquiátrico desde quando eu nasci, basicamente. E o meu pai é um porto seguro, assim, pra ela, sabe? E eu não sei, assim, a gente não sabe muito o que fazer, assim, se chegar a acontecer alguma coisa com meu pai, né, tipo assim, essa distância com a minha mãe. Então, é bem difícil, assim, também pensar que eu passei tanto tempo, né, longe deles, longe da minha mãe, longe do meu pai.
Eu fico pensando assim, será que se eu tivesse voltado no tempo com essa consciência, será que eu ia fazer diferente? Não sei, talvez sim, talvez não, mas é isso, às vezes não tem como. Não tem como, assim, é o momento que você tá vivendo e você tem que fazer aquilo, você tem que abrir mão, não dá pra você ter tudo, infelizmente, né? E é isso, assim, e, tipo, eu não tenho muito o que fazer, né? O tempo não volta mais. E agora eu tô tentando aprender com tudo isso, tentando manejar melhor o meu tempo, né? E as minhas prioridades para poder fazer caber tudo, né? Dentro da minha vida e principalmente pensando no que é mais importante para mim. Tipo, é, é isso que eu acho, assim, da gente sempre deixar muito claro, assim, quais são as nossas prioridades, assim, sabe? Tipo assim, o que é imprescindível, assim, para você. Então, acho que é isso. Esse foi um episódio que foi planejado para ter um relato de um estudante que ficou anos sem ver a mãe quando foi estudar. Mas no processo de gravação, a história cresceu, as emoções se afloraram, a narrativa tomou um novo rumo e o episódio ganhou uma nova mensagem. Acho que a reflexão no final do relato sobre prioridades e escolhas devia ser mais debatida, porque não é fácil e muita gente carrega esse peso sozinha. Eu espero que a história da Ana gere conversas e mais reflexões. A gente gravou esse episódio no fim de 2023 e eu queria compartilhar uma notícia boa com vocês. A Ana e o pai conseguiram que a União forneça o medicamento que ele precisa. A gente respira um pouco mais aliviada e eu fico aqui torcendo por um longo futuro para eles juntos. Se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no Spotify ou se inscreva no YouTube para não perder nenhum episódio. Aproveita e compartilha com alguém que precisa tomar uma decisão difícil. Se você quer contar um caos aqui ou quer indicar alguém que tem uma história para contar, entre em contato com a gente por e-mail cienciainformativa@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!